Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal do Descomplica. E o vídeo de hoje vamos falar como é que fica o ICMS para as empresas optantes pelo Simples Nacional com o advento da reforma tributária. Quais são as mudanças iniciais que você precisa ter entendimento? Então, antes de adentrarmos no conteúdo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faz a sua inscrição. Se no final desse vídeo eu te ajudar em algo, curte, e se você achar que algum colega, algum profissional conhecido seu precisa assistir esse vídeo, compartilha para ele. Fechado? Vamos lá, vamos para o conteúdo aqui agora. Primeiro ponto, você tem que entender uma coisa que é clara e nítida. A simplificação, o regime diferenciado, a unificação, ele ainda continuará. Haverá sim o regime diferenciado, simplificado e favorecido. A emenda constitucional, que trata sobre a reforma tributária, ainda traz essa abrangência prevista na Constituição Federal. Então, ainda haverá o regime diferenciado e favorecido. Então, hoje, quando olhamos para esse regime favorecido e diferenciado, ele foi um regime que foi instituído pela Lei Complementar 123 de 2006. Essa lei, ela institui o regime tributário do Simples Nacional, que consiste em unificações de tributos e contribuições. Então, primeiro ponto que você tem que entender para a gente entrar na nossa vertente específica inicialmente do ICMS. Como é que fica hoje, As empresas hoje, optantes pelo Simples Nacional, elas apuram o ICMS dentro do Simples como alíquota efetiva, utilizando aquele cálculo da alíquota nominal, mais a receita bruta dos últimos 12 meses, abatendo a dedução, dividindo novamente pela receita bruta acumulada dos últimos 12 meses. Chegando ali ao percentual efetivo do Simples Nacional daquele mês. E depois você segrega, pelos percentuais de cada tributo e contribuição, e você consegue achar a alíquota efetiva do tributo X, do tributo Y ou da contribuição. Então, hoje nas operações, quando a gente correlaciona isso às mudanças que haverá através da reforma tributária, você vai observar que na reforma tributária vamos ter duas sistemáticas. Primeiro, o IBS e CBS por dentro, o IBS e CBS por fora. Vamos lá para explicar primeiro IBS e CBS por dentro. Com o IBS e o CBS recolhido por dentro do Simples Nacional, as empresas recolherão o IBS, o CBS, imposto de renda, a contribuição, ali a contribuição previdenciária patronal também, dentro do Simples Nacional. Ela continuará com a carga tributária reduzida das demais pessoas jurídicas, por ser um regime diferenciado dos demais. Ela poderá ter uma perda, e isso já eu vou trazer para vocês, uma perda de mercado, porque com a reforma tributária as empresas passarão a melhorar o seu processo de compra, não olhando somente o preço, mas olhando a possibilidade de creditamento do IBS e do CBS. E segundo ponto a trazer ali, ela não poderá dispor de apropriação de crédito nas operações anteriores e só irá dispor de crédito nas operações subsequentes para o adquirente do teu produto aquele percentual efetivo do IBS e da CBS que ele está recolhendo ali por dentro. Observe agora que não há muita diferença da sistemática hoje que utilizamos. Dispor de o crédito efetivo ali do ICMS e não se apropriar dos créditos das entradas, porque a saída eu tenho uma tributação diferenciada. Então você vê que mesmo com a criação do IBS e do CBS, e hoje recolhendo separadamente o ICMS, ele tem uma lógica muito parecida. Olhando agora a segunda hipótese de recolher a CBS e o IBS por fora, você vai observar que nessa sistemática, a empresa optante pelo Simples Nacional de Comércio, ela recolherá a contribuição previdenciária patronal no Simples, a contribuição social sobre o lucro líquido, o imposto de renda pessoa jurídica dentro do Simples. E recolherá a CBS e IBS por fora, em equidade às demais pessoas jurídicas. Qual o ponto negativo disso? Você terá uma maior carga tributária, porque você não vai recolher a alíquota diferenciada e favorecida recolhendo CBS e IBS por dentro, e sim recolherá igualdade e equidade às demais pessoas jurídicas.
Você poderá ter uma maior competitividade. Como eu te disse anteriormente, as empresas passarão a analisar melhor o seu processo de compra, não visando somente o preço de aquisição, e sim a possibilidade de utilização de crédito. Então, o fornecedor ele pode olhar para uma empresa optante pelo Simples Nacional, que recolhe o CBS e o IBS por dentro, e outra que recolhe o IBS e o CBS por fora, e dizer assim, opa, o preço desta que recolhe por dentro está melhor, só que o preço desta aqui que recolhe por fora está um pouquinho maior, mas quando eu colocar na balança, eu estou adquirindo com uma apropriação de crédito muito maior do que o CBS e IBS por dentro. Então é muito mais vantagem eu recolher daqui, né? Então as empresas passarão a utilizar a gestão de compras com mais qualidade e mais efetivação. Então ela poderá ter uma competitividade maior, claro, que vai depender muito do momento da cadeia de processos que a empresa esteja. Por exemplo, se a empresa é uma empresa de varejo, o consumidor final ele não vai olhar se pode se creditar ou não, porque isso não vai interferir em nada da vida dele. Só que ele vai olhar o preço. Já o atacado, quando adquire de uma indústria, ele vai olhar se o preço e vai olhar a apropriação de crédito. Porque eu posso comprar um preço mais barato de uma empresa do Simples Nacional, mas eu posso estar tomando um ferro do crédito e achar que eu estou comprando melhor. E aí seja melhor adquirir de uma empresa que recolhe o CBS ou o IBS por fora, mesmo ela sendo optante pelo Simples Nacional, mas opte em recolher o ICBS e o IBS por fora. Então entenda que haverá uma lógica disso aí e não é só olhar eu vou recolher por fora o CBS, o IBS, ou eu vou recolher por dentro. Primeiro você vai fazer um planejamento para entender em que processo da cadeia você está. Qual é a quantidade, por exemplo, de vendas para aquele consumidor, para aquele adquirente. De onde você compra, com qual habitualidade e volume você compra, porque tudo isso vai ser interessante para montar o seu planejamento estratégico e o planejamento tributário para os próximos anos com a alteração da reforma tributária. Então, observe que o ICMS ele vai girar em um contexto não só de aplicabilidade lógica e direta, mas de uma aplicabilidade estratégica. Então, não vá achando que você é optante pelo Simples Nacional do Comércio, meu cliente. Você vai continuar recolhendo aqui tudo por dentro, só vai mudar o termo, vai ser IBS, CBS, vai ter uma alteraçãozinha na alíquota, uma sistemáticazinha, mas não vai mudar nada. Não caia deste conto. E, claro, ao passar do tempo, a gente prevê que terá mudanças, terá mais clarezas na reforma tributária, né, de forma prática e operacional, sendo explícita, né? Então, claro que ao longo do tempo a gente vai utilizar desses parâmetros para ter uma clara evidência de fato do que vai acontecer. Mas de antemão você já deve entender esse processo e qual vai ser a interferência do ICMS junto à reforma tributária, né? Então observe que, Igor, mas a reforma tributária está batendo na porta já. Está batendo na porta. Você tem que já criar uma estratégia para isso. Mesmo que os próximos anos a gente ainda continue deste processo, depois passe por um processo de transição, teu cliente tem que estar ciente disso. Por quê? O planejamento de uma empresa não é só de um ano. O planejamento de uma empresa é de 5, 6, 7, 8, 10 anos. Então, seu cliente precisa ter noção dessas alterações. Então é isso. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais alterações do ICMS, da reforma tributária, comenta aí, coloca nos comentários, ou se você tiver um tema que eu possa trazer e esclarecer para você, também coloca no comentário. Se gostou de tudo que eu trouxe aqui para você e eu te ajudei, no mínimo possível, curte e compartilha. Até a próxima.